Bom dia, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Quinta-feira, mais um dia que o Senhor nos concede, pelo poder da sua graça e da sua misericórdia. Como dizem as Escrituras, todo ser que respira, louve ao Senhor. Por isso, nós, como filhos, como aqueles que foram criados para o louvor da sua glória, devemos louvá-lo e adorá-lo em mais um dia de vida. Espero que esse vídeo possa abençoar a sua vida e abençoar a vida de outras pessoas. Estamos aqui no nosso Café com Bíblia, caminhando pelas Escrituras e caminhando pela primeira epístola do apóstolo João. Estamos no capítulo 3 e eu quero hoje fazer a leitura do versículo 7 ao versículo 10, que diz assim: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Meu irmão e minha irmã, mais uma vez, João toca no assunto pecado, dizendo aqui para os seus leitores, para nós, os seus leitores e também ouvintes, que aquele que vive na prática do pecado, ele não tem parte com Deus. E João vai fundo, porque ele diz que aquele que vive na prática do pecado, ele faz as obras do diabo. O apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, lá no primeiro capítulo, dizendo que o Senhor Jesus nos libertou do império das trevas. Então, aquele que verdadeiramente foi convertido, foi regenerado, ele não vive na prática recorrente do pecado. Pois o que vive na prática recorrente do pecado, certamente, meu irmão e minha irmã, não passou pelo processo de regeneração. Não está vivendo um processo de santificação diário. E certamente, como o próprio João já disse aqui, em textos anteriores, nessa sua primeira carta, ele não conhece a Deus. Assim, João está dizendo aqui: aquele que pratica a justiça é justo, como Deus é justo. E ele continua dizendo: mas aquele que vive na prática do pecado, ele faz as obras do diabo. Porque quem vive pecando não tem parte com Deus, porque Deus já nos livrou de todas as obras do diabo. E João vai continuar, meus irmãos, dizendo ainda no versículo 6, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é uma semente, mas não é uma semente comum, é uma semente divina. Ora, portanto, aquele que vive pecando, ele não é nascido de Deus, porque o que vive em nós, meus irmãos, é uma semente proveniente da obra de vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Em resumo, João vai finalizar essa parte da sua carta já entrando num assunto que também é recorrente em sua carta, a questão referente ao amar os seus irmãos. E ele termina aqui essa parte dizendo que todo aquele que não pratica justiça, como ele disse no versículo 7, ele não procede de Deus, e nem aquele que não ama ao seu irmão. Meu irmão e minha irmã, há uma diferença muito grande naqueles que vivem na prática do pecado, realizando as obras do diabo, daqueles que vivem na prática das Escrituras, obedecendo ao Senhor e são chamados de filhos de Deus. Jesus, ainda no Sermão do Monte, lá no capítulo 7 de Mateus, ele vai dizer que uma árvore boa, ela não pode gerar maus frutos, assim como uma árvore má não pode gerar bons frutos. Uma árvore boa só gera bons frutos, e a árvore má só gera frutos apodrecidos. Assim é a nossa vida. Se somos árvores boas, geraremos bons frutos.
Mas se nós, meus irmãos, formos árvores ruins, produziremos frutos desagradáveis, frutos ruins. Portanto, meu irmão e minha irmã, João nos convida a permanecermos na palavra, a permanecermos nas Escrituras, a ter em nosso coração o conhecimento de Deus, ter em nosso coração a palavra de Deus, para que a gente não peque contra Ele. Portanto, ele deixa bem claro para nós que há uma diferença muito grande para aqueles que vivem na prática do pecado, daqueles que vivem na prática da obediência, da retidão, da justiça, do amor e das Escrituras. Essa é uma diferença muito grande. Então, em resumo, aquele que vive pecando, ele está fazendo o que o diabo quer. Ainda não experimentou da graça libertadora do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por outro lado, aquele que vive na prática das Escrituras, andando corretamente na presença de Deus, esse já tem desfrutado do derramar desta graça, da regeneração que o alcançou, da mudança de vida, da novidade de vida e da habitação do Espírito Santo. E aí, qual lado você está? Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.